sou a professora Eliane, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, do campus Araçuaí. Sou médica veterinária, atuo na área de produção animal. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o potencial terapêutico do mel, né, algumas características e propriedades que o mel do Vale do Jequitinhonha apresenta. Então, esse vídeo de hoje é intitulado Potencial Terapêutico do Mel, Perspectivas de Agregação de Valor ao Mel do Vale do Jequitinhonha. Ao longo da apresentação, nós vamos fazer uma breve introdução, contextualizando, né, toda a utilização do mel como nutriente e também sua utilização para fins terapêuticos. Falaremos um pouquinho sobre os componentes nutricionais e não nutricionais do mel. Vamos mostrar alguns estudos já realizados abordando as atividades biológicas do mel, bem como as suas propriedades medicinais, e vamos finalizar com alguns estudos do nosso grupo de pesquisa utilizando o mel do Vale do Jequitinhonha. Então, antes de mais nada, é importante frisar que a apicultura ela é muito importante para diversas regiões brasileiras, inclusive para o Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, mesmo sendo uma região marcada por um longo período de estiagem, a gente percebe que a apicultura tem um grande destaque na região, né? Mas, por outro lado, a gente pode perceber também que a produção de mel aqui no Vale do Jequitinhonha, ela ainda está aquém daquilo que a região tem potencial para produzir. Então, diante disso, algumas estratégias, né, têm sido montadas, têm sido elaboradas para o fortalecimento da cadeia do mel aqui no Vale do Jequitinhonha. Dentre as estratégias, nós achamos que é de suma importância a realização de estudos para conhecermos melhor o mel que é produzido na região, né? Para melhor caracterizar o mel e conhecermos as suas potencialidades. Então, o mel, ele é um produto natural, formado a partir do néctar das flores, pelas abelhas, apis mellíferos. É usado desde muito tempo, né? Usado por humanos desde tempos antigos, quase 5.500 anos. A maioria da população antiga, gregos, chineses, egípcios, romanos, maias e babilônios, consumiam o mel, tanto para fins terapêuticos, para fins nutricionais, quanto por causa das suas propriedades medicinais, né, para fins terapêuticos. E vários estudos têm sido realizados para mostrar as propriedades nutricionais do mel, mas muito mais do que isso, também para mostrar os valores cosméticos, terapêuticos e industriais desse produto. O mel é tido como uma dieta balanceada e popular, apresenta aí uma vantagem de não precisar ser refrigerado, né, pode ser armazenado à temperatura ambiente, e é utilizado como um adoçante natural desde muito tempo, né? E hoje nós encontramos muitas informações sobre o uso do mel para a cura de diferentes doenças, mas mais estudos são necessários para que a gente conheça de fato, né, o potencial do mel sobre a cura de doenças, para que a gente certifique e valide esses estudos que já existem. E antes de falarmos um pouco desses estudos, né, que abordam o potencial terapêutico do mel, nós precisamos conhecer um pouco a composição do mel. Então, vamos falar um pouco dos componentes nutricionais e não nutricionais do mel. A composição do mel varia muito, né, em função de diferentes fatores, como a florada, o clima, o tipo de abelha, né, a região. Então, e existem muitos tipos de mel, né, e a composição de um mel para outro pode variar. Mas, de modo geral, a composição do mel baseia aqui em carboidratos, principalmente carboidratos, que é o maior componente, né, maior quantidade é de carboidratos, seguido pela água. Então, a água é o segundo componente. Dentre os carboidratos, aqueles que merecem destaque, né, que estão em maior quantidade, é a frutose
e a glicose. No mel ainda podemos perceber, né, mesmo que em pequenas quantidades, a presença de vitaminas, e dentre as vitaminas nós chamamos atenção aqui para a vitamina C, e existem no mel também alguns minerais, como potássio, sódio, fósforo, cálcio, entre outros. O mel apresenta ainda outros compostos, né, como proteínas, que são as enzimas, alguns aminoácidos e algumas classes de compostos, como os flavonoides, compostos fenólicos, que podem ser os responsáveis, né, pelo potencial terapêutico do mel. Então, alguns estudos já foram realizados mostrando as atividades biológicas do mel. E vamos apresentar alguns desses estudos. Alguns estudos já mostraram a atividade antioxidante do mel. Os antioxidantes, eles interceptam os radicais livres antes que eles possam causar danos. Então, para a gente entender um pouquinho o que significa isso, está aqui, ó. Os radicais livres, né, quando eles estão presentes no nosso corpo, no nosso organismo em grande quantidade, eles podem causar patologias degenerativas, patologias cardiovasculares, patologias neurológicas. E o mel, ele pode atuar como antioxidante, sequestrando esses radicais livres aqui, interceptando esses radicais livres antes que eles causem essas doenças. Então, o mel impede que esses radicais livres causem essas patologias aqui. E as propriedades antioxidantes do mel podem estar relacionadas, né, ao brilho do mel. O mel mais escuro tem maior valor antioxidante. Esses estudos aqui mostraram. E os compostos fenólicos são os principais fatores responsáveis pela atividade antioxidante do mel. Esses estudos ainda apontam que o mel aplicado sozinho ou combinado com a terapia convencional pode ser um novo antioxidante no controle do estresse oxidativo. Uma outra atividade também que já é reportada em alguns estudos para o mel é a atividade antimicrobiana, que é uma atividade, né, relacionada aí à reação de oxidação enzimática da glicose e alguns de seus aspectos físicos. Então, o mel ele apresenta algumas características que inibem o crescimento de bactérias, o crescimento de fungos, né, o crescimento microbiano. E esses estudos eles já mostraram, né, que algumas bactérias, como no caso aqui a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, podem ser significativamente evitadas pelo uso do mel. Estudos também mostraram que o mel pode ter uma atividade anti-inflamatória. O conteúdo fenólico no mel é responsável pelo efeito anti-inflamatório, segundo esses estudos, né? E o mel, ele pode aumentar os linfócitos T e B, pode aumentar os anticorpos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos e outras células aí durante as respostas imunes. E, ao mesmo tempo, esses compostos fenólicos do mel podem causar uma supressão, podem reduzir a atividade, né, de moléculas pró-inflamatórias. Então, aqui para a gente entender um pouquinho melhor, o mel ele pode aumentar algumas moléculas, algumas substâncias e pode reduzir outras. Para que ele faz isso? Para reduzir a inflamação. Então, por isso que ele tem uma atividade anti-inflamatória. Tem também uma atividade apoptótica. O que é essa atividade apoptótica? As células cancerosas, as células de câncer, elas são caracterizadas por renovação apoptótica inadequada e proliferação celular descontrolada, né? Então, as células de câncer, elas não sofrem essa apoptose. Então, elas vão se proliferando, vão aumentando, né? Porque elas não sofrem apoptose. O que é essa apoptose? É a morte, a destruição das células. Os produtos químicos, os medicamentos convencionais que existem hoje, aplicados no câncer, são indutores de apoptose. Então, os medicamentos são utilizados para causar a morte das células de câncer, né? Para causar apoptótico. E o mel, segundo esses estudos aqui, ele produz apoptose em muitos tipos de células.
Então, isso significa que o mel ele pode matar, né, muitos tipos de células cancerosas. E as propriedades apoptóticas do mel tornam uma possível substância natural como agente antineoplásico, visto que muitos quimioterápicos usados atualmente são agentes indutores de apoptose, né? Então, esses estudos aqui deduzem o quê? Se hoje os medicamentos utilizados contra o câncer são indutores de apoptose, então o mel induzindo a apoptose, ele vai poder ser utilizado como um adjuvante e também na terapia contra o câncer, né? E diante dessas atividades biológicas que a gente acabou de mostrar, né, essa atividade biológica como antioxidante, como antimicrobiano, como anti-inflamatório, como apoptótico, como apoptótico, diante dessas atividades biológicas, o que a gente pode deduzir aqui? Que o mel tem também propriedades medicinais. Como que tem essas propriedades medicinais? Por meio dessas atividades biológicas que a gente acabou de mostrar, né? Então, o mel, ele pode ter uma atividade na cicatrização, embora mais estudos sejam necessários para fortalecer as evidências atuais, né? Os estudos têm mostrado que o uso na cicatrização de feridas, o mel pode ser importante porque ele causa atividade antibacteriana, que a gente acabou de ver, atividade antiviral, atividade anti-inflamatória e atividade antioxidante. Então, ele exercendo essas atividades, ele pode curar as cicatrizes, né? Favorecer a cicatrização, né? O mel, ele induz os leucócitos a liberar citocinas, que é o que dá início a cascatas de reparo dos tecidos. E, além disso, ativa a resposta imunológica à infecção. Então, por isso que o mel é importante no processo de cicatrização, né, de feridas. Então, o mel, ele é importante, né, segundo esses estudos aí, na cura das feridas, promovendo o quê? Promovendo a cicatrização, né, das feridas. Estudos também têm mostrado o potencial do mel na diabetes, né? Existem fortes evidências que indicam os efeitos benéficos do mel no tratamento do diabetes, o mel sendo utilizado como adjuvante dos medicamentos antidiabéticos convencionais, né? E esses efeitos terapêuticos do mel no manejo do diabetes podem não apenas se restringir ao controle da glicemia, mas também podem ser estendidos para a melhora das complicações metabólicas associadas. Então, esses estudos mostram que os efeitos benéficos do mel pode ser não só na diabetes em si, mas nas outras ocorrências, né, nas outras complicações que acontecem no paciente diabético, né? E é importante a gente frisar que muitos estudos ainda são necessários para que, de fato, consigamos comprovar isso, né? Estudos já foram realizados, estudos existem, mas os estudos precisam continuar para, de fato, comprovar todas essas evidências. Estudos atuais também mostram que o mel pode exercer efeitos anti-câncer, né? Efeitos contra o câncer, por meio de vários mecanismos. O mel foi indicado para prevenir a proliferação celular, induzir a apoptose, modificar a progressão do ciclo celular e causar despolarização da membrana mitocondrial em vários tipos de câncer. Porque o mel modifica também as respostas imunológicas, mas a gente tem sempre que frisar que mais estudos são necessários, né, para melhorar a nossa compreensão do efeito positivo do mel e do câncer, né? Então, as pesquisas precisam continuar para comprovar todas essas evidências. Mas os estudos até então realizados, eles são promissores para os efeitos benéficos do mel no câncer de mama, no melanoma, carcinoma de cólon, câncer hepático e câncer de bexiga. E outros ainda, né? Estudos também já mostraram efeitos benéficos do mel na asma. O mel, ele já é comumente usado na medicina popular para tratar inflamação, tosse e febre. O tratamento com mel
inibiu efetivamente a inflamação das vias aéreas, né, nos estudos já realizados. No entanto, estudos futuros são necessários para investigar esses efeitos do mel, para entender melhor os mecanismos pelos quais o mel reduz os sintomas da asma. Né? Então, como eu disse, os estudos precisam continuar, né, para que, de fato, conheçamos o real potencial do mel sobre essas enfermidades. Estudos também apontaram efeitos benéficos do mel em doenças cardiovasculares. Os antioxidantes presentes no mel podem estar associados a um risco reduzido de falhas cardiovasculares. Várias investigações mostram que certos polifenóis do mel têm uma função farmacológica promissora na redução de distúrbios cardiovasculares. No entanto, pesquisas e ensaios clínicos in vitro e in vivo devem ser iniciados para validar ainda mais esses compostos em aplicações médicas. Então, mais estudos são necessários para certificar a importância do mel nas doenças cardiovasculares. Também foi relatado que o mel ele pode ser importante em doenças neurológicas. Vários estudos propõem que os polifenóis do mel têm propriedades neurotrópicas e neuroprotetoras. O mel exerce efeitos ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, antinociceptivos e melhora o conteúdo oxidativo do sistema nervoso central. Polifenóis do mel neutraliza a neuroinflamação no hipocampo, uma estrutura cerebral que está envolvida na memória. Mais estudos são necessários para determinar o impacto bioquímico final do mel. E ainda, os estudos mostraram a importância do mel nas doenças gastrointestinais. O mel foi sugerido como potencialmente útil para várias condições do trato gastrointestinal. Estudos in vitro propõem que o mel exerce uma atividade bactericida contra o Helicobacter pylori, indicou uma redução notável da duração da diarreia nos pacientes tratados com mel. Então, o mel, ele apresentou benefícios no tratamento contra diversas doenças, conforme mostraram os estudos, doenças como a asma, doenças gastrointestinais, cicatrização, doenças neurológicas, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Diante de todas essas evidências das propriedades terapêuticas do mel, nosso grupo de pesquisa se sentiu estimulado a realizar alguns estudos com o mel do Vale do Jequitinhonha. E eu não posso deixar de citar aqui a apicultora Juliana Rezende, que foi nossa aluna aqui no Instituto Federal, no curso de Gestão Ambiental, e foi por meio dela que nós iniciamos as nossas pesquisas. Ela fez o seu trabalho de conclusão de curso com base na apicultura, e a partir daí nós iniciamos diversos estudos para mostrar as principais características, os principais benefícios que podem estar aí no mel do Vale do Jequitinhonha. Publicamos alguns artigos, vou mostrar aqui 3 desses artigos que nós publicamos, por meio de pesquisas realizadas com o mel do Vale do Jequitinhonha. O primeiro estudo foi a caracterização do mel de Jequitinhonha, uma abordagem preliminar. Por que é uma abordagem preliminar? Porque ainda nós precisamos continuar esses estudos, aumentar a quantidade de amostras que nós utilizamos, aprofundar um pouco mais nos testes realizados. Esse estudo, esse artigo, ele teve por objetivo analisar as características microscópicas, fisicoquímicas e microbiológicas de amostras de mel silvestre provenientes do mel de Jequitinhonha. Então, nós analisamos algumas amostras, e verificamos que os principais parâmetros exigidos pela legislação vigente estavam sendo contemplados aí nas análises dessas amostras. Por exemplo, a umidade, com relação a esse parâmetro umidade, que é um parâmetro bem importante, nós vimos aí que a água é o segundo componente em maior quantidade no mel, e em todas as amostras realizadas,
a umidade não atingiu os 20%, que é o limite máximo exigido na legislação. Também pesquisamos sólidos solúveis. Os sólidos solúveis estão bem relacionados com a quantidade de açúcar presente no mel, e as amostras tiveram aí a quantidade de açúcar variando de 80% a 85% de sólidos solúveis, né? Então, com base nas análises, nós percebemos que as amostras de mel que nós analisamos, né, elas até então estavam condizentes com a regulamentação vigente. Com relação a outro parâmetro aqui, que foi a acidez, as amostras também atenderam aos requisitos, né, exigidos na legislação vigente. O pH das amostras ficou aí em torno de 4, né, mostrando que o mel é um produto ácido, né, e essa acidez do mel é importante para algumas propriedades terapêuticas do mel. Embora a legislação não estabeleça um requisito, né, mínimo para o pH, mas o pH ele pode ser utilizado como complementar a outras análises que constam na legislação, como é o caso da acidez total, né? A legislação fala que a acidez total do mel não pode atingir 50 miliequivalente, e aqui as amostras, nenhuma atingiu os 50, né? Então, mostrando para a gente que as amostras estão atendendo à legislação vigente. Com os resultados obtidos, o que nós podemos concluir? Que o mel do mel de Jequitinhonha apresenta uma boa qualidade, né? Os apicultores eles dispensam cuidados adequados para com o processamento e manejo do mel, só que mais estudos são necessários para, uma vez que os dados do presente estudos apontaram para resultados promissores, mas nós precisamos investigar um pouco mais, né? Aprofundar um pouco mais nas análises para comprovar de fato e caracterizar o mel do Vale do Jequitinhonha. Esse estudo também inspira mais pesquisas para explorar o mel do mel de Jequitinhonha, de forma a agregar valor ao produto e incentivar o desenvolvimento na região. Um outro estudo que nós realizamos, né, que publicamos, foi esse daqui, sobre a caracterização quali-quantitativa do mel de aroeira, aqui do Vale do Jequitinhonha. Esse trabalho teve por objetivo avaliar características externas e organolépticas, parâmetros microscópicos, físico-químicos, cromáticos e microbiológicos do mel de aroeira do Vale do Jequitinhonha. E percebemos também que todas as amostras de mel de aroeira que nós analisamos, né, estavam em condições satisfatórias de acordo com a legislação vigente. Por exemplo, o teor de umidade, né, não atingiu aos 20%, que é estabelecido aí na legislação. Os sólidos solúveis ficou entre 80% e 90% de todas as amostras, né? A quantidade de cinzas das amostras ficou abaixo daquilo que é preconizado pela legislação, né? O limite máximo da legislação é 0,6%, e a gente pode perceber aqui, ó, que nenhuma das amostras atingiu, né, acima de 0,4%. Realizamos também a pesquisa de corantes para verificar se algum produto tinha sido adicionado ao mel, e todas as amostras, né, foram negativas para a investigação desses corantes. Com relação ao pH, também podemos perceber aí que o pH de todas as amostras ficou em torno de 4, né? E a acidez total não atingiu aos 50 miliequivalente, que é o que é preconizado na legislação vigente. Com relação à quantidade de açúcar, né? Açúcares não redutores e açúcar redutores. A legislação diz que para açúcares não redutores, o limite máximo é 6%. E todas as amostras, a gente pode perceber aqui que ficou abaixo dos 6%, né? E
para açúcar não redutor, para açúcar redutor, desculpa, o limite mínimo é 65%, o limite mínimo. E todas as nossas amostras aqui ficaram acima de 65%. Essas análises aqui de açúcar é importante também para a gente diferenciar o mel de aroeira, né, o mel floral, do mel de melato. Se fosse o mel de melato, isso aqui, a quantidade de açúcar não redutor estava bem mais alto aqui, né, de acordo com a legislação, até 15%. E se fosse o mel de melato, essa quantidade de açúcar aqui redutor estaria abaixo aqui, chegando a quantidade seria menor, né, 60%. Na investigação, para verificarmos se havia sido adicionado açúcar comercial ao mel, foi verificado, né, que nenhuma das amostras tinha sido adicionado o açúcar comercial, e também na análise da enzima diastase. Essa enzima é uma enzima que está presente no mel, né, e a única amostra que não atendeu ao parâmetro foi essa daqui, e essa análise pode indicar aqui um mau armazenamento dessa amostra de mel. As demais amostras estavam todas ok. Com base nesses resultados, o que a gente pôde concluir? O mel de aroeira das amostras, foram as amostras que nós analisamos, caracterizou-se pelo cumprimento das normas vigentes. O mel do Vale do Jequitinhonha é informalmente conhecido pela sua qualidade, por isso a análise da identidade macroscópica, microscópica, físico-química e microbiológica foi importante, pois foi possível comprovar a qualidade do mel. Esse estudo contribuirá para a indicação geográfica do mel de aroeira, produzido apenas no Vale do Jequitinhonha. E o terceiro estudo que a gente publicou foi para investigar o efeito antineoplásico do mel, né, tanto o mel de aroeira quanto o mel silvestre, em células de câncer de boca. O que a gente fez nesse estudo aqui? Nós pegamos células de câncer de boca e colocamos junto de mel de aroeira e mel silvestre, para ver se esse mel tinha algum potencial para poder matar essas células. E os nossos resultados, né, nós comprovamos isso. Antes de realizar a análise com as células, nós verificamos aqui quais os compostos presentes no mel, né, e nós verificamos aqui diferentes classes de compostos, como os esteroides, triterpenoides, flavonoides, saponinas, alcaloides e taninos. Todos eles estavam presentes no mel silvestre e no mel de aroeira, né? E alguns desses compostos, eles podem ser os responsáveis pelo potencial terapêutico do mel. Então, aqui, os resultados do nosso estudo, né, com as células de câncer, nas células onde a gente colocou o mel, tanto o mel de aroeira quanto o mel silvestre, a gente pode perceber que a quantidade de células diminuiu. Então, significa que o mel, ele teve o potencial de matar as células de câncer, né? Aqui é onde a gente não tratou com mel, que foi o grupo controle, não teve mel, as células cresceram. E aqui as células morreram, né? Quando elas estavam em contato com o mel. Da mesma forma, a gente avaliou aqui se as células de câncer de boca, elas conseguiam migrar, se elas conseguiam andar quando a gente colocava o mel. E nós percebemos que isso não aconteceu, né? Aconteceu em menor quantidade do que aqui com o grupo controle. Isso aqui é um teste para poder simular a invasão das células, a metástase, né, da célula no câncer. E percebemos que, ao tratar a célula com o mel de aroeira e com o mel silvestre, as células não conseguiram andar muito, como aqui no grupo das células que não foi tratado com nenhum tipo de mel. Então, esses resultados nos mostram, né, o potencial terapêutico do mel. O mel de aroeira do Vale do Jequitinhonha, como eu disse, ele é informalmente reconhecido por sua qualidade,
e essas análises foram importantes, né, permitindo agregar valor ao mel e abrir novos mercados. É sempre importante observar que, para manter as características e qualidade, a flora local deve ser sempre mantida. E esses resultados, como eu disse no início, eles são apenas preliminares, né? Muitos estudos ainda precisam ser realizados, aumentar a quantidade de amostras, aumentar as análises, né, a serem realizadas. Então, muitos estudos ainda estão por vir. Esses estudos que realizamos são apenas os estudos iniciais e vamos continuar aí com as análises no sentido de fortalecer cada vez mais a cadeia do mel no Vale do Jequitinhonha. Essas foram algumas das referências que nós utilizamos nessa apresentação, né? Aqui está um trabalho de revisão abordando propriedades biológicas e medicinais do mel, e esses 3 aqui são os artigos do nosso grupo de pesquisa que nós publicamos. Então, muito obrigada a todos, me coloco aí à disposição de vocês para continuarmos aí nessa luta para o fortalecimento da cadeia produtiva do mel, da apicultura aqui no Vale do Jequitinhonha, né? Vamos juntos aí realizando novas pesquisas para que a gente consiga mostrar de fato o potencial que o mel do Vale do Jequitinhonha pode apresentar. Obrigada.